e nós iremos conversar, fazer uma parte prática interessante aí de algumas variações de 3 exercícios e ao final discutir treinamento, né, utilizando como ferramentas básicos e estratégias aí de treinamento para melhorar o desempenho nos básicos de vocês e, consequentemente, isso trazer uma otimização do desempenho dentro do treinamento e resultados mais específicos, tanto para aquelas pessoas que buscam desenvolver força máxima, como as pessoas que buscam desenvolver hipertrofia muscular. O primeiro movimento que a gente vai discutir e depois aprimorar a técnica, porque eu vou mostrar para vocês detalhes importantes da técnica de treinamento, é o exercício levantamento terra. O exercício levantamento terra, ele tem como característica principal o ato de você levantar um peso, uma massa a partir do solo, tá? Claro que eu posso treinar variações desse movimento, onde eu posso usar algumas particularidades, como, por exemplo, enfatizar o início do movimento de cima e não necessariamente de baixo. Um movimento muito popular que a gente começa em termos de variação de levantamento terra e que nós começamos a partir de cima é, por exemplo, o exercício romeno, tá? Mas ao longo aqui da nossa capacitação eu vou discutindo com vocês como executar essas variações. Eu vou dar início a partir da base do levantamento terra, né? Então, o exercício levantamento terra, ele é um exercício multiarticular, envolve dinamicamente 3 grandes articulações, sendo elas tornozelos, joelhos e os quadris. Porém, eu também tenho que analisar como movimento a participação da estrutura da coluna, a participação da estrutura cintura escapular e a participação da estrutura glenomeral, então a região dos ombros e do antebraço, principalmente a região do punho. Quando eu faço uma análise segmentada do levantamento terra, eu interpreto de forma equivocada o movimento. E eu vou trazer uma análise muito simples. Se vocês pegarem uma foto no plano sagital do levantamento terra tradicional saindo do chão, isso quer dizer, no ato em que eu começo a levantar a barra, mas onde a barra ainda não saiu do chão, eu vou interpretar que esse exercício ele é pontualmente um exercício de predomínio do quadril e, consequentemente, os músculos motores primários serão aqueles responsáveis pela extensão do quadril, dentre os quais eu poderia citar talvez como os principais ou como o principal músculo, o músculo glúteo máximo. No entanto, eu tenho que levar em consideração outros quesitos. Por exemplo, o ato ou a intenção de puxar a barra para cima e para trás. Isso causa uma modificação na cinemática do movimento, onde eu começo a acionar demais musculaturas e agrupar todos esses músculos com a finalidade de levantar esse peso, mantendo, por exemplo, ou tendo a intenção de manter, como por exemplo, as curvaturas naturais anatômicas da coluna. E é importante eu também já citar para vocês que apesar de muitos professores indicarem que não há qualquer movimento na coluna, isso é um equívoco enorme do movimento. Todo e qualquer movimento que eu execute, indo desde um levantamento terra até a execução de uma rosca direta, por exemplo, o bíceps, há sim movimento na coluna. Logo, a minha intenção é de manter as curvaturas anatômicas, mas há a alteração dessas curvaturas ao longo de vários movimentos e o terra não é diferente. Exemplo, a sua curvatura da coluna lombotorácica ou lombosacral, ela tem uma modificação ao longo da subida do levantamento terra na casa de 10 a 20 graus. O simples fato de haver uma ainda pequena induz a inclusão, a solicitação do ponto de vista neuromuscular de vários músculos que têm como função manter as curvaturas anatômicas da coluna, principalmente estendidas, uma vez que há um momento flexor sobre a coluna, onde existe uma intenção de flexioná-la. Porém, eu solicitando esses músculos extensores da coluna, eu mantenho a coluna o mais estendida possível. Então, nós costumamos dizer que a coluna, a musculatura em volta da coluna se mantém em isometria, mas isso não é verdade. E existem aí uma série de estudos científicos já
mostrando esse tipo de acontecimento, tá? Eu não precisaria, na verdade, nem de estudo científico para mostrar isso. Se você, na sua casa, na sua academia, tirar a sua camisa e filmar o seu movimento de levantamento terra no plano sagital, você já verá que não há a manutenção das curvaturas anatômicas enquanto elas estão ali a partir do início do movimento. Então, ao longo da subida, há uma mudança e isso é muito fácil de se demonstrar, tá bom? Muito bem, eu vou inicialmente mostrar algumas técnicas de movimento e aí eu vou pedir para a professora Andresa depois vir aqui executar e eu ir modificando a técnica dela para vocês verem como pode mudar o padrão de movimento, beleza? Então vamos lá. O primeiro exercício que eu vou mostrar para vocês, ou a primeira técnica, é a mais básica de todas, que é o levantamento terra tradicional. Qual é a diferença do tradicional para os demais? É a sua posição. Então eu vou começar com os pés paralelos, mais ou menos na direção ou na linha dos meus ombros ou dos meus quadris, tá? Então os pés paralelos, normalmente as pontas dos pés apontando à frente ou ligeiramente para fora, tá certo? A minha canela, ela vem grudada à minha barra, então a barra e a canela, ela se tornam um só, tá certo? Então eu tô aqui próximo. E normalmente as pessoas agacham para segurar a barra. Porém, se eu agachar com a minha canela, as minhas tíbias, grudadas na barra, eu vou empurrar a barra para frente. E eu não quero isso. Eu não quero mudar a posição da barra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou projetar os meus quadris para trás, tá? Então, ó, a barra não movimenta. Eu projeto os quadris para trás e eu vou segurar com ambas as palmas para trás, as palmas das minhas mãos, caracterizando uma pegada pronada, tá? De posicionamento dos antebraços, da palma da mão. Então eu vou quadril para trás. Aí. Eu vou fazer com o quadril para trás, sempre centralizado com a barra. Eu vou segurar por fora e eu vou compactar o movimento, fazendo isso daqui, ó. Eu vou agachar, só que eu agacho com o meu quadril para trás. Então eu vou para baixo e para trás, e não para baixo e para frente. Se eu agachar projetando para frente junto com para baixo, eu vou empurrar a barra com as minhas tíbias para frente. Eu não quero isso, tá? Então, de novo, canela na barra, quadril para trás. Eu vou segurar. Aqui eu vou compactar. O que é eu compactar? Eu jogar meu quadril para trás e para baixo. Os meus joelhos, eles não passarão dos meus braços, eles ficarão entre os meus braços. E eu vou fazer uma rotação externa do meu húmero, então eu vou internamente grudar o meu cotovelo no tronco e eu vou intencionalmente contrair o meu latíssimo do dorso. Hora que eu faço isso, antes de começar o movimento, eu rodo, eu contraio o latíssimo e eu deprimo a minha escápula. Para que eu quero fazer isso? Para acionar de maneira voluntária o meu latíssimo do dorso. Isso fará a barra ficar grudada em mim. Quando eu começar o movimento, vocês perceberão que a barra subirá rente ao meu membro inferior. Então vai raspar inicialmente as minhas tíbias e vai chegar aos meus joelhos. Até este momento, meu quadril permanecerá para trás. Quando a barra chegar no joelho e for passar ao joelho, aí eu começo a estender os meus quadris, tá? Então vamos lá. Canela na barra, quadril para trás. Segurei, compactei. Ó, tô segurando. Perceba que se eu soltar, eu caio para trás, tá? Então é aquela intenção de puxar a barra contra mim. Tô aqui. Desci, compactei. Agora eu vou, ó, rodar os cotovelos para dentro, tum, e eu vou deprimir a escápula. Percebe que os meus joelhos não passam os meus braços. Eu vou olhar para frente e eu vou começar o movimento pelo joelho, ó. O movimento começa pelo joelho. Perceba que eu estou todo contraído. Pá. Quando eu chegar aqui, aí eu contraio, né? Trago meu quadril à frente, estendo meu quadril e compacto o movimento. Para voltar ao solo, eu vou projetar o quadril para trás, estifando o movimento até a barra chegar no joelho. Quando a barra chegar no joelho, aí eu flexiono os meus joelhos. Percebe que quando eu desci, raspando, eu cheguei, né, a barra chegou a baixar o meu meião.
justamente porque eu e a barra somos um só. Se eu for fazer isso rápido, como é que fica o movimento? Vou vir para frente, canela na barra, segura, compacta, contrai dorsal, joelho não passa, olha para frente, sobe, fecha, desce, chão. Simples o movimento. Walter, e aqueles movimentos que eu agacho mais? Está errado agachar mais? Não, é uma outra técnica. Quem faz o movimento agachando um pouquinho mais, faz o movimento assim, ó. Vai segurar e vai agachar um pouco mais. Quando a pessoa agacha um pouco mais, os joelhos passam. Só que ela vai ter o trabalho de estender o joelho, projetando o tronco para frente, para depois trazer o quadril à frente e o tronco para trás. Na volta é igualzinho, só que ela vai descer com o joelho vindo mais para frente. O movimento ele se torna ineficaz? Não. De acordo com um estudo científico publicado, eles verificaram que a horizontalização do tronco é 48% maior durante um movimento que se utiliza mais os joelhos do que o movimento que se utiliza mais os quadris. O que eu quero dizer com isso? Fazer um movimento com o quadril mais para trás, do ponto de vista de eficiência mecânica, que é eu me deslocar entre dois pontos em uma linha reta, mas a distância percorrida será menor, do ponto de vista de eficiência mecânica em termos de conceito, a variação com o quadril para trás menos agachado é mais eficiente. Porém, se essa pessoa quiser utilizar mais os seus joelhos, utilizar mais o quadríceps femoral, nada impede dela começar o movimento mais agachado. Isso também não caracteriza um agachamento. Como alguns dizem, vai ser um agachamento com a barra na mão. Não, é um levantamento terra, o ato é de levantar, de tirar o peso do solo, porém, eu induzi uma condição onde eu utilizo mais o meu quadríceps femoral.